Aquela esposa chegou para mim e disse assim: Pastor Josué, eu sou de uma família onde os meus pais tiveram 6 filhos. Eu tenho 5 irmãos. Eu casei recentemente e eu estou muito preocupada. Sabe por quê, pastor? Porque, olha, o meu avô se separou da minha avó, casou outras vezes. O meu pai se separou da minha mãe e se casou também outras vezes. Meus 5 irmãos, eles se separaram e eu casei recentemente. Será que isso é maldição hereditária? Como é, pastor Josué, que eu posso me proteger para que isto não aconteça comigo também? Porque aconteceu divórcio com o meu avô, aconteceu divórcio com o meu pai, meus irmãos se separaram. Será que eu também, pastor, estou destinada a trilhar este caminho? Essa é uma questão muito séria que a gente deve parar para refletir, para ponderar. A pergunta que fica é: como é que a gente constrói um relacionamento conjugal que seja a prova do tempo, a prova das adversidades? O que eu vou falar para você hoje, você deveria escrever, você deveria marcar, você deveria guardar. Você tem que ficar comigo até o final. Até porque, no final, eu vou orar para que o Senhor levante uma muralha, levante uma barreira intransponível, levante um muro, tá, de fogo em torno do seu casamento, em torno do seu coração, em torno do coração do seu cônjuge. É disto que nós estamos precisando nestes últimos dias. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que me acompanham aqui nestas reflexões e nas orações, na hora do café, vocês que me acompanham na hora do almoço, o marido e a mulher que assistem juntos, a mamãe que assiste junto com os filhos. Olha, são muitas pessoas que estão me acompanhando e olha, eu estou muito feliz por isso, porque nós estamos tocando milhões de corações. Agora eu preciso de uma coisa para que a gente possa alcançar mais ainda: você se inscrever. Você já se inscreveu no meu canal? Se você já se inscreveu, se torne um membro do canal agora. Aqui embaixo tem a Seja Membro, né? Se você não se inscreveu, você vai clicar no botão Inscreva-se, ativar o sininho e clicar na palavra Todos, ok? Pronto. Aí você já faz parte desta grande família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Como proteger o casamento daquilo que aconteceu com o avô, daquilo que aconteceu com o pai, daquilo que aconteceu com os irmãos? É possível? É possível. Veja o que está escrito aqui, no Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí tem um texto aqui que diz assim, olha, verso 10, nenhum mal te sucederá. Você crê nisso? Nenhum mal te sucederá, inclusive no seu casamento e na sua família. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Agora, estas promessas aqui é para quem? É para quem? Ele te livrará do laço do passarinheiro. Para quem esta promessa? Cobrir-te-á com as suas penas. Para quem esta promessa? Não te assustarás do terror noturno. Para quem esta promessa? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Para quem esta promessa? Nenhuma praga chegará na sua tenda. Para quem é esta promessa? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Josué, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É ter uma vida na presença de Deus. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo?
é viver uma vida cheia do Espírito Santo. É viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo, significa que os seus passos são dirigidos pelo Espírito Santo. O seu pensar é orientado pelo Espírito Santo. O seu falar é orientado pelo Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo e você vive de acordo com as Escrituras sagradas. Eu tenho insistido nisso ultimamente quando eu falo com os casais. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que estava lá em Éfeso, no capítulo de número 5, ele diz no verso 18: "E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Verso 19: "Falando entre vós com salmos." Ou seja, aquilo que sai da minha boca revela o que enche meu coração. Eu vou repetir. O que sai da minha boca, o que sai da sua boca, revela o que enche o nosso coração. Uma pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ela vive uma vida cheia do Espírito Santo, e quando ela abre a boca, o que sai tem a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com aquilo que enche o coração dela, que são as coisas do Espírito. Que são as coisas do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz: "Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." E em seguida, o apóstolo vai falar para as mulheres sobre os deveres da mulher de se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Vai falar para o marido que tem o dever de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Depois, capítulo 6 vai falar para os pais e também para os patrões e para os empregados. Mas antes, ele fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Como é bom conviver com pessoas cheias do Espírito Santo. Como é maravilhoso trabalhar com pessoas cheias do Espírito Santo. Como é maravilhoso a gente andar com pessoas cheias do Espírito Santo. Como é bom a gente negociar com pessoas cheias do Espírito Santo. Como é bom a gente almoçar com pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando elas falam, as palavras têm a ver com salmos. Quando elas falam, as palavras têm a ver com hinos e cânticos espirituais. E elas vivem com espírito de gratidão. Gente, isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. E a pergunta que eu quero fazer para você: você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você está vivendo na presença de Deus? Você está perto ou longe de Deus? Você está caminhando na presença de Deus? Como vai sua vida de oração diária? Como vai sua vida de leitura bíblica e meditação diária? Como vai o seu jejum semanal? Como está a sua boca? Sabe, esses dias eu ouvi o áudio de uma pessoa que enviou uma palavra para outra, e no meio ela disse duas palavras que na verdade é um palavrão. Assim, eu achei, ainda mais da boca de uma mulher, eu achei palavras torpes, palavras pesadas, palavras que não cabem na boca de uma mulher, de um homem, cheios do Espírito Santo. Ei, o que está saindo da sua boca tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo? O que está saindo da sua boca tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo. O que a gente fala revela o que nos enche. Fica com essa mensagem para você, tá? Eu quero
que antes de orar, eu vou orar por você agora, mas eu quero que você escreve aqui, todos escrevendo, vida cheia do Espírito, ponto. Escreve isso, declare isso, vida cheia do Espírito Santo, vida cheia do Espírito Santo, escreve aí, vida cheia do Espírito Santo. Eu vou orar para que Deus levante uma muralha de fogo em torno do seu casamento, da sua família, da sua mente, do seu coração. Mas você precisa buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero orar com você, por você. No final da oração, eu vou deixar uma palavra dentro do Salmo 91 para você. Então, não saia daí. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa irmã que está aqui me ouvindo atentamente e entendeu. Obrigado por este homem que está aqui comigo também ouvindo atentamente e entendeu. Entendeu o que é habitar no esconderijo do Altíssimo para viver uma vida à prova do tempo, das adversidades. Senhor, eu sei que eu estou orando e ministrando esta palavra para muita gente que se identificou com a história daquela irmã, que o pai se separou, que o avô se separou, o pai se separou, os irmãos se separaram. E ela está com o casamento de repente em crise, ou ele. Mas tu és o Deus que fala, que trabalha, que orienta, que ministra. O Senhor não nos parou aqui por acaso. O Senhor nos colocou aqui para que nós deixássemos esta palavra para esta irmã, para esse irmão hoje, a fim de que eles encontrem o caminho da paz, encontrem o caminho da vitória. Então eu oro por esta mulher, eu oro por este homem. Eu quero repreender o espírito de confusão, de divisão, de separação, de divórcio, de destruição de família e casamento. Eu repreendo esse espírito e eu clamo pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Venha o Espírito Santo e age. Age na vida do homem, da mulher, age na vida do casal, age na vida da família, da igreja. Senhor, eu quero declarar uma vida na presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu abençoo essa mulher, eu abençoo este homem, abençoo esta casa. Protege, cerca, protege, levanta um muro de intransponível, impenetrável, a muralha de fogo ao redor desse casamento, desta família, desse casal. Traz paz para o coração aflito, cura a alma, cura a mente, sossega o coração, Pai. Eu ministro a tua bênção sobre todos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os pais, as mães, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Tome posse desta palavra hoje. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Glória a Deus, há descanso no esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma chegará na sua tenda, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas será seguro. Toma posse disso em nome de Jesus, eu te abençoo. Glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz, gente? Eu estou muito animado. Deus está fazendo coisas lindas, lindas, lindas. Eu quero muito que você conheça tudo que a gente faz para abençoar a nação brasileira. Tudo que a gente faz para abençoar a família brasileira, a liderança da igreja no Brasil. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a mentoria pastor discipulando pastor. De repente, o seu pastor está precisando de dar uma parada para sentar com outros 50 casais de pastores numa imersão de mentoria. E eu quero que o seu pastor venha. Ou então, você trabalha com casais e quer aprender mais. Eu quero que você também venha no SOS Casamento para entender como é que a gente trabalha.
Quer participar? Esse é o contato, 11 997540432. Estou esperando vocês, tá bom? Nós vamos agora rogar a bênção de Deus. Que a bênção do Senhor te cubra, te envolva, esteja presente na sua vida e na sua casa. A bênção da provisão, da proteção e da direção do Espírito Santo. Que na sua vida e na sua casa não falte a bênção da paz, da alegria, da harmonia, do perdão e da restauração. Tudo porque o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.